Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas de todo o Brasil, moçada que está estudando para concurso público. Certamente os doutores já devem ter se perguntado o seguinte: Pedro, será que vale a pena estudar por concursos públicos? Será que se eu fizer 20 mil questões a respeito do concurso que eu quero, eu já consigo ser aprovado? Doutor, a resposta é não. Aí você poderia me indagar: Pedro, mas como que você pode ter tanta certeza disso? Doutores, eu tenho muitos alunos, muitos mesmo, inclusive alunos que estudam para concurso público há 3, 4 anos. E certamente estes alunos já se desdobraram em muitas questões e eu diria com bastante tranquilidade que ultrapassaram a meta de 10, 20 mil questões. Então olha só, como que deve ser sua preparação para concurso público em se tratando de questões? Doutor, eu levantei alguns questionamentos que você que está estudando para concurso público, que precisa estudar por questões, fazer. Vamos lá? Você sabe como é que funciona, eu vou pedir para você me acompanhar na tela para a gente responder algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. A primeira perguntinha delas diz respeito, primeiro, né? Vale a pena estudar por questões? Esse é o primeiro questionamento que você deve se fazer. Vale a pena? Doutor, a resposta com bastante tranquilidade é: claro que vale a pena, mas eu vou pedir para você o quê? Cuidado. Sim, claro que vale a pena, mas eu vou falar para você o seguinte: mas, olha 3 pontinhos, cuidado. Pedro, como assim cuidado? Eu não entendi. Por que eu tenho que tomar cuidado para estudar para concurso público voltado com questões? Olha só, doutor. Valer a pena a gente já sabe que trata-se daquilo que a gente chama de um mal necessário, não é verdade? Estudar por questões se mostra absolutamente necessário. Pedro, por que eu tenho que estudar por questões? Doutor, porque primeiro, você entende o posicionamento da banca. Você vê a forma na qual a banca cobra, aborda aquele conteúdo e dentro de um rol de matérias, inclusive de tópicos dentro das respectivas matérias, quais são os dispositivos mais cobrados. Então é por isso que sim, vale a pena estudar para concurso. Então pode anotar o seguinte, ó, sim, mas cuidado. Pedro, por que então mesmo que vale a pena? Olha só, porque primeiro, você pega o 1.1, na verdade, né? 1.1, você pega o posicionamento da banca. Você consegue entender o que de fato a banca gosta de cobrar. E a segunda justificativa diz respeito aos tópicos mais cobrados da matéria. É onde você descobre efetivamente aquilo que é mais cobrado. Então, tópicos mais cobrados, sem dúvida, é um diferencial para quem estuda para concurso público. Bacana. Então, eu tenho que estudar por questões também. Sim. Por quê? Para entender o posicionamento da minha banca e também para entender os tópicos que são cobrados e a forma na qual isso é cobrada. Posso até colocar como item 3 aqui, ó. A forma que a banca cobra o conteúdo, né? A forma de cobrança. Se é em assertivas, se é em questões de certo e errado, se são tópicos afirmando ou dizendo se é correto ou incorreto. Então repare que aqui a forma de cobrança também é de fato um diferencial. Portanto, tem que estudar por questões. Por quê? Para pegar o posicionamento de algumas bancas, para entender, por exemplo, a linha de raciocínio que ela utiliza, notadamente na disciplina de direito, entendendo se ela cobra ou não cobra doutrinas, para você entender quais são os tópicos mais cobrados e a forma que isso é cobrada. Não é verdade? Então, tem que estudar por questões. Aí você me indagaria: Pedro, mas eu sou concurseiro de primeira viagem. Ou eu estou estudando há 6 meses, eu estou estudando há 1 ano, eu não peguei isso ainda, eu não tenho essa expertise ainda. Como é que funciona essa história de questões? Doutor, na hora de você estudar por questões, vem aqui comigo só para você entender, né? Então vou colocar até aqui, item 2. No momento em que você vai estudar por questões, você vai ter que ter uma coisa que a gente chama de direcionamento. E esse direcionamento, você precisa, olha só o meu entendimento, eu vou bifurcar aqui isto na sua cabeça. Pedro, por que direcionamento? Doutor, direcionamento por cargos compatíveis com aquele que você quer concorrer. Meu Deus, isso é muito importante. Pedro, por que eu tenho que estudar de acordo com cargos compatíveis? Doutor, eu vejo muitos alunos estudando para agente de polícia,
para investigador, para escrivão, para papiloscopista e pegando prova de promotor, de juiz, de analista judiciário, de advogado, de defensor público para resolver. Doutor, de nada vai adiantar, porque o direcionamento não está correto. Inclusive, o cara peca nesse aspecto até porque muitas vezes a banca nem é a mesma. Então, isto que eu digo para você é a questão do direcionamento. Trabalhar com o quê? Com cargo compatível com o cargo que você quer. Bacana? Além disso, por que eu tenho que ter um direcionamento de questões? Doutor, esse direcionamento no item 2, além de cargos compatíveis, você vai ter que estudar apenas aquilo que está sendo cobrado dentro do seu conteúdo do edital, dentro daqueles tópicos que estão previstos no seu edital. Meu Deus, quantas questões você que já é técnico e prático em concurso público já resolveu que tem A, B, C, D, E. A assertiva A cobra um assunto, a B cobra um que nem está no edital. E aí você fica se desvencilhando, você perde rendimento e perde tempo estudando para concurso público. Então, esse direcionamento na questão, doutor, é fundamental. É fundamental. Bacana? Por isso que eu gosto de dividir sempre em dois aspectos essa questão do direcionamento. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: Pedro, qual que é a relação entre estudar conteúdo e questões? Eu devo estudar mais conteúdo ou mais questões? Doutor, essa dúvida é a dúvida sem dúvida de qualquer concurseiro. Pedro, como assim? Doutor, quem está começando muitas matérias, é muito mais importante se iniciar o estudo. Isso eu estou falando para 95% da população, tá? Existem de fato aqueles 5% que fizeram graduação na área e que já sabem o conteúdo e já vão direto para as questões, como a galera de direito em concursos que se exige o bacharel em direito, ok? Mas para o concurseiro de primeira viagem, quem está estudando até 6 meses, eu diria até 1 ano, a relação, doutor, é aproximadamente 70-30. Pedro, como assim em relação 70-30? Eu vou colocar assim para você aqui para você entender, ó. Olha a relação do item 3.1. Para os iniciantes de concurso público, Pedro, que são iniciantes? Doutor, quem está estudando entre 6 meses e 1 ano, tá? Você faz uma relação de conteúdo 70-30. 70% você vê conteúdo do seu tempo e 30% você vê questões. Agora, para concurseiros mais experientes, doutor, é importantíssimo que você trabalhe isso de maneira inversa. Você vai trabalhar com 30% de conteúdo e 70% de questões. Pedro, mas eu já estudo há 2 anos, eu já estudo há 3 anos. Eu preciso ficar vendo conteúdo ainda? Doutor, tem. E agora eu quero trazer para você o momento em que os concurseiros mais experientes precisam ver o conteúdo. Sabe aquela questão que você resolveu, que você ainda ficou meio... A questão ficou meio abstrata na sua cabeça? Você não se lembra tão bem daquele conteúdo? Doutor, este é o momento de você pegar aquela questão e voltar no seu caderno para você entender a forma que isso é cobrada, inclusive o conteúdo que a banca pode explorar daquilo. Então, esse seria o ponto, tá? Para os mais experientes, você inverte, mas você não deixa de ver conteúdo. Logo, eu posso resumir para você da seguinte forma: iniciantes, vejam mais conteúdo do que questões. E experientes, vejam mais questões do que conteúdo, mas nunca abandonando 100% conteúdo. Sabe por quê, doutores? A gente repara que com o passar dos anos, as bancas elas têm se profissionalizado para concurso público. Elas têm se profissionalizado por demais. E aí elas estão tendenciosas a cobrar aqueles pontos que muita gente às vezes deixou de estudar. E esses pontos que a galera deixa de estudar, muitas vezes é o ponto menos cobrado. E aí, justamente no seu concurso, o que acontece? É cobrado. Por isso que você não pode largar mão do conteúdo, você que é concurseiro experiente. Bacana? Tranquilo? E por fim, doutor, eu quero trabalhar 2 últimos temas aqui no nosso vídeo. O primeiro é perguntar-se o seguinte: Pedro, qual é a quantidade de questões que eu tenho que estudar? Esse seria o nosso 4º tópico aqui. Qual é a quantidade de questões? Olha só. Qual seria a quantidade de questões, então, que eu tenho que estudar? Lembrando que aqui eu vou fazer um binômio quantidade e qualidade. Meu Deus! Esse, sem dúvida, doutor, é o ponto mais importante aqui da nossa conversa. Pedro, por que esse daí é o ponto mais importante?
o binômio quantidade e qualidade. Doutor, você já ouviu falar no velho ditado de que tudo que tem demais faz mal? Tudo que é demais faz mal? Isto serve para questões de concurso. Pedro, então você está me dizendo para não estudar tantas questões? Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou falando o seguinte, você precisa trabalhar questões coerentes no que diz respeito à qualidade. Pedro, mas o que é uma questão coerente no que diz respeito à qualidade? Doutor, questões adequadas ao seu edital e que cobram de fato aquilo que nós esperamos. E a quantidade, Pedro? Doutores, muito melhor você estudar 100 questões de língua portuguesa sobre um tópico com qualidade do que você estudar, por exemplo, 1000 questões de língua portuguesa que cobra a mesma coisa. Então, o que significa ter qualidade? Perceba, eu vou dar um exemplo para você para ficar um pouco mais tranquilo. Lá no direito penal, quando nós estudamos, por exemplo, a teoria do crime, você vai ver que muitas questões se concentram em que em teoria do crime? A maioria das questões se concentram em texto de lei e também alguns pontos doutrinários. Aí eu posso elencar para você do artigo 13 ao artigo 28, quais seriam os artigos que caem mais, Pedro? Tentativa cai pra caramba, que é o artigo 14. Nexo causal na causa superveniente relativamente independente cai bastante. A questão relativa, por exemplo, a crime impossível, artigo 17, não cai, despenca. Doutor, diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz para o arrependimento posterior, artigos 15 e 16. Esses são os dispositivos que caem demais da teoria do crime. Então eles não caem apenas como sendo texto de lei, eles caem como conteúdo prático. A banca dá um exemplo e ela te pergunta o que acontece. Percebeu? Pedro, mas como é que você sabe de tudo isso? Doutor, essa é a minha função como professor, conhecer, saber e mostrar para você a forma que isso cai. Tanto é que nos materiais do SmartPol, nós estamos fazendo toda uma renovação na nossa plataforma que todos os nossos PDFs terão dentro dos tópicos questões que eu julgo pertinente para serem cobradas e a forma que elas podem ser cobradas. Por isso que o nosso material aqui vai trabalhar desta forma, com a questão comentada dentro do tópico em específico e da forma que você precisa. Legal? Então é isso que eu diria para você, o binômio qualidade e quantidade. Sabe quando você fica uma tarde inteira, 4 horas... estudando questões. Aí você fala assim, nossa, em 4 horas eu resolvi 500 questões. Doutor, alguma coisa de errada tem. Pedro, não dá para resolver 500 questões numa tarde? Doutor, com qualidade, eu garanto para você que não. Sabe por quê? De 10 questões, existem, por exemplo, das 500 questões que você estudou, 50, 40 estão cobrando exatamente a mesma coisa. Sabe quando fica maçante você resolver aquela questão? Pois é, isso não é legal, porque isso desperdiça o seu tempo. Quando o tópico cai demais, cara, resolva umas 3, 4 questões sobre o tema, percebendo a forma que a banca cobra e pula para questões que cobram tópicos diferentes dentro da matéria. Vamos lá, exemplo, morfologia. Doutor, morfologia. Onde se concentram a maioria das questões? Verbos, pronomes e conjunção. São as 3 que mais caem em língua portuguesa. Agora, você vai deixar de resolver questão que cai em interjeição? Não, mas como ela cai menos, resolva menos questões. Agora, de 1 a 10, imagina, vamos colocar 100 questões. Das 100 questões, 50, 60 foque em verbos, pronomes e conjunções. As demais, pegue outros assuntos também. Isso é estudar por questão com qualidade. Sabe aquele preparatório que chama você e fala assim, nossa, nós temos agora uma plataforma com 20.399.418 questões comentadas. Doutor, eu te pergunto, isso vai fazer você passar? Muitas vezes você está estudando a mesma questão do mesmo conteúdo, velho. Não vai fazer cagada. Vem comigo aqui para a tela. Quando a gente trabalha com essa questão qualidade e quantidade, olha só como que eu quero trabalhar para você o ponto de importância. 4.1. Primeiro, você tem que estudar com questões atualizadas acerca do tema. E falar de questões atualizadas acerca do tema são aquelas questões cobradas nos últimos 3 anos. Isso eu cito principalmente a questão relativa a direitos, porque direito tem muita atualização. E aí, esta divisão que a gente tem das questões, você tem que organizar. Seria muito interessante se você conseguisse fazer questões por tópicos. Pedro, por que organizar as minhas questões por tópicos? Doutor, bota lá, faz o teu material, você vai fazer o seu estudo dirigido. Questões interessantes acerca do tema de morfologia lá da língua portuguesa. Eu vou ter 100 questões para estudar. Destas 100,
20 de verbo, 20 de pronome, 20 de conjunção, 10 de substantivo, 10 tal, e você vai fazendo a sua, de maneira que dentro destas questões tem que ser cobrado absolutamente tudo aquilo que você prefere. Nossa, Pedro, mas eu percebi que para morfologia 100 questões é pouco. Bota 200. É assim que você passa em concurso público, doutor. Bacana? E é por isso que é interessante essa questão de questões por tópicos. Por quê? Olha só o que você evita. Você evita estudar assuntos desnecessários e você estuda assuntos que são poucos cobrados também. Sabe por quê? Se você botar lá questões por tópicos, por exemplo, na morfologia, você vai ter um tópico lá interjeição. Você vai ter que ver uma ou duas questões que pelo menos cobraram essa porra pela forma que é cobrada. E aí você resolveu 100 questões com todos os assuntos que podem ser cobrados dentro desse tema. Em vez daquele cara que está estudando 100 questões, que dá 100, ele só estudou pronome, verbo e conjunção. Esqueceu as outras classes. Percebeu? Então não vá nessa onda, doutor. Você pega aqueles preparatórios. E 1 milhão. QC, por exemplo, é um bom preparatório. É um bom lugar para você estudar questões. Mas por que, Pedro, que você está fazendo essa ressalva? Porque, doutor, as questões do QC, elas não têm filtros muito bons. Isso é uma crítica por quê? Porque se você botar lá direito penal e fazer os respectivos filtros, pode perceber que os filtros não são adequados para os respectivos cargos. Não é. Se você não acredita, vai lá, migra para lá e vai. E faz isso. Por isso que no nosso material em específico do Smart, eu estou trabalhando os assuntos com tópicos e questões. Isso é diferencial. Bacana? Então cuidado com essa história de estudar com muitas questões. Quer ver? Vamos trabalhar? Tira uma foto desse quadrinho, eu vou deixar ele branco. E eu quero trabalhar com você a quantidade por matérias. Olha só o que eu vou fazer com você, velho. Vê se alguém faz isso por você. Língua portuguesa. Vamos começar pela disciplina mais basal? Doutores, a língua portuguesa, se você estudar por tópicos, vamos lá? Eu consigo garantir, olha só, se você estudar aproximadamente 1000 questões de língua portuguesa, já está de bom tamanho. Lembrando que destas 1000, aquelas que mais são cobradas, sem dúvida, diz respeito à morfologia, olha só, sintaxe, ok? E nós temos também aquela parte que trabalha, por exemplo, funções específicas, concordância, regência é um tema que cai um pouco menos, mas que também cai, a questão de tópicos como crase, uso da vírgula, são questões de alta pertinência para você em língua portuguesa, ok? Dentro da morfologia, como eu já falei para você, foco pronome, foco em conjunções, que muitas vezes os caras mais experientes acabam estudando conjunção na própria sintaxe, não é verdade? E também verbos e vozes verbais, como cai isso em prova. Então aproximadamente 1000 questões focando nesses temas que eu te trouxe é suficiente para a língua portuguesa, ok? Pedro, raciocínio lógico matemático e matemática, tanto RLM quanto matemática propriamente dito. Estou falando para aqueles editais mais completos, tá, pessoal? Aqueles editais que basicamente vem caindo tudo no que diz respeito à matemática, não é? Aqui eu diria para você que também 1000 questões é adequado. 1000 questões você consegue com bastante tranquilidade trabalhar isso daí. Depois, informática. Doutor, informática é cansativo e é de fato um mundo de questões. Informática, meu Deus, cara, é um mundo de informação, é um mundo de coisas que às vezes você não se atenta. Eu diria para informática, para você que quer PF, seria bem interessante também você focar pelo menos 1000 questões. Informática, RLM e matemática. Esse é o nosso núcleo daquilo que nós estudamos. Isso que eu digo, isso que eu trabalhei com você, são das básicas, tá? Olha só. Isso são das básicas. Eu estou falando de estudar com qualidade. Depois, Pedro, e os direitos? Olha só. Em se tratando de direitos, doutores, você precisa de tudo isso de questão? Doutor, com bastante tranquilidade eu digo para você que não. Direitos, você consegue estudar 500 questões e você já tem uma boa noção do conteúdo. 500 questões você já tem um bom conteúdo, tá? Em se tratando do direito. Pedro, quais são esses direitos que você elencou aí para mim? Olha só, desses direitos, eu estou falando do direito administrativo, do direito constitucional, do direito penal e do processo. Pedro, você não está falando nesse tópico, tá? 500 questões por direito. Você não fala de leis? Não, doutor, porque leis é um tópico também bastante peculiar. Em se tratando de leis penais especiais,
Cada lei, olha só, você vai ter que adequar isso ao tipo de lei. Adequar a lei. E aí você sabe aquelas leis que são mais cobradas. Não é verdade? Pedro, quantas questões mínimas eu devo resolver por lei? Doutor, no mínimo, tá? Você vai trabalhar aproximadamente 50 questões de cada lei. Só que eu vou te trazer um exemplo. Vem comigo aqui agora, ó. Olha que importante. A lei, doutor, estudar leis penais extravagantes, por exemplo, 50 questões você consegue com bastante tranquilidade em Estatuto do Desarmamento. 50 questões você consegue com bastante tranquilidade em drogas. 50 questões você consegue com bastante tranquilidade em crimes hediondos, em abuso de autoridade, em tortura. Agora, você não vai conseguir 50 questões na parte de racismo atualizada. Não vai conseguir. E aí você vai ter que adequar. Você entendeu? Então tome como norte, como dispositivo, 50 questões. Doutor, 50 questões você consegue resolver relativamente bem numa tarde, com bastante tranquilidade. Agora, qual seria a forma então, Pedro? Pelos cálculos que você me trouxe aqui, aproximadamente 5.000 questões é um número muito bom para se passar. É isso, doutor? Sim. Entre 5 e 10 mil questões é um número mais do que razoável para você passar. Tá? É assim, eu digo pra você porque eu no início eu tinha preconceito pra estudar por questão, porque era chato, é difícil, você errava, causava trauma, mas depois eu percebi o quanto isso é necessário. Então é assim, pegue essas questões, divida respectivamente por tópicos e eu asseguro, doutor, eu garanto pra você, eu tô falando que eu fiz isso e os meus alunos do Smart Paul fazem isso, porra, tá? 5.000 questões é um bom número de questões pra você passar. Aí vem aquele cara falando, nossa Pedro, mas eu já estudei 20.000 questões. Cara, ótimo. Será que foi com qualidade? Espero que sim. Quanto tempo você estuda? Estuda 4 anos. Porra, dá uma média de 5.000 questões por ano. Isso é muito bom. Isso tá muito razoável. Ok? E por fim, como último tópico que eu quero trabalhar com você aqui é como estudar por questão. Vamos lá? Olha só que legal. Zerando aqui nosso slide, eu quero te resolver tirar da sua cabeça essa história de como estudar por questão. Como estudar por questão? Vamos lá? Então, doutores, olha que legal. Eu vou esquematizar uma questãozinha aqui, ó. A questão formato Smart Paul. Questão 1. Nós temos a banca, não é? E nós temos o ano em que a questão ela foi aplicada. Legal. Aí aqui você tem o cabeçalho da questão, tudo bonitinho, e aí ela fala, assinale a alternativa correta ou incorreta. Eu vou esboçar, doutores, uma questão objetiva de ABCDE, ok? Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Bacana. Pedro, eu estudei a letra A. Primeiro, mapeie, doutor. Primeira coisa que você vai ter que fazer, mapear a questão. Mas é claro que você não vai fazer isso na hora da prova, você vai fazer isso no seu estudo. Na hora da prova você já vai estar craque nisso. Mapear por quê? Você vai ver qual é o conteúdo que está sendo cobrado e onde isso está no seu material. Onde isso está no seu material? Isto vale para todas as questões. Onde isto está no seu material, então você vê o conteúdo, vê onde está, e aí o que é legal? Quando você vê onde que está isso no seu material, doutor, você volta lá no seu material e destaca. Negrita, bota a seta, muda a cor de caneta, refaz o material inteiro e destaca. Então olha que legal. Estudar nessa vertente, doutor, você consegue mapear onde está aquilo no seu material. E aí você destaca falando o seguinte, olha, isso é mais cobrado. Você concorda que se você fazer isso em todas as questões, não dá para estudar 50 questões, 100 questões em 1 hora? Não dá para você fazer isso. Então isso aqui para nós é realmente bastante importante que você faça. Tudo bem? E aí o que acontece quando você começa a fazer muito isso? Você vai perceber que você não sabe tudo. Você vai perceber que aquele assunto que está sendo cobrado naquela questão, você olha e volta e fala o seguinte, caralho, eu acho que eu estou estudando meio errado, eu acho que tem alguma coisa meio estranha, não é? E aí o que você faz? Você volta no tema, doutor, e reestuda aquele conteúdo.
É para isso que isso serve. Então aprenda, saiba estudar por questão. Não adianta você vir, por exemplo, para banco de questões, para o caralho que você encontrar por aí, falando que tem 1 milhão de questões. Você não vai usar 1 milhão de questões na sua preparação, filho. Sem falar que é uma chateação do caralho. Eu, particularmente, acho absolutamente isso injusto. Sabe por quê? Nesses bancos de questões, os caras botam questão desde prefeitura até nível federal. Os caras botam questões de 2008, 2007, 2004. Porra, não dá pra você fazer isso, velho. Então, basicamente é assim que você vai estudar para concurso público, por meio de questão. Dá certo então, Pedro? Dá. Mas eu trouxe para você o que eu fazia quando eu estudava. Gente, tinha tarde inteira, que a tarde inteira eu resolvia 50 questões. Cara, pega a língua portuguesa e matemática, vê se você consegue bater 50 questões em 1 hora. Não dá, impossível. Se você consegue fazer essa porra, você não tem que estudar para concurso público com muita dificuldade, não. Você nem precisa de preparatório, você consegue se virar. Legal? Bacana? Então, doutores, atenção no que diz respeito às questões, beleza? Eu sou Pedro Canezin, então espero ter ajudado e contribuído aí para o seu concurso público. Valeu!